Vamos começar com o nosso primeiro momento? Eu vou receber uma psicanalista que eu amo. Ela realmente tem muita sabedoria e vamos falar sobre esse período, quando inicia aí o nascimento do bebê, né? E é conhecido como puerpério, que é a parte do resguardo, onde a recém-mamãe passa por um período de readaptação. O próprio organismo está se reorganizando, os hormônios estão lá naquela flutuação louca. As mulheres ficam mais sensíveis, quem já viveu isso deve lembrar. Eu lembro bem, a gente não esquece, porque além das questões hormonais, a gente tem um cansaço gigantesco, a gente tem as transformações na nossa casa por conta da chegada do bebê, a gente tem as não transformações no nosso corpo, porque eu acho que é a expectativa não atendida, porque a gente fala, tá, saiu a barriga, mas ainda tá aqui, né? Que ela demora, de fato, para voltar. E a gente precisa aprender a lidar com o emocional nesse período, mas mais do que isso, porque eu acho que é bom que a gestante esteja preparada, mas eu acho mais importante, porque na hora desse turbilhão, talvez ela não consiga colocar nem em prática aquilo que ela gostaria, eu acho que é importante que nós, avós, tias, madrinhas, amigas, estejamos preparadas para sermos uma boa rede de apoio. E aí, a psicanalista a doutora Helena Cunha de Ciero está aqui e é com ela que a gente conversa agora. Seja muito bem-vinda, minha sábia. Essa é maravilhosa, maravilhosa. Tem um livro lindo, lindo, lindo e um coração mais lindo ainda. Só não é mais bonito do que os filhos. É, isso eu concordo. Gente, ela tem dois é filhos que maior são obra. muito lindos, meu Deus do céu. Manda um beijo pra eles, tá bom? Família linda que você tem. Vamos lá, Helena. Você deve lembrar bem, né, dessa fase do puerpério. Lembro com doçura e com solidariedade. E uma solidariedade que eu só ganhei com o tempo. Acho que a gente está tão ocupado quando o nenê nasce em tentar ser a melhor mãe do mundo, que muitas vezes a gente esquece até de cuidar da gente mesmo, né? É verdade. E eu penso que, na maioria das vezes, a gente esquece de cuidar da gente mesmo, né? E quando a gente menos percebe, às vezes, tá adoecida. Pois é. É por isso que eu fiquei pensando nessa palavra rede de apoio, né? A palavra rede, ela é muito interessante, né? Porque é um colo, né? Quando você deita na rede, a gente pensa num aconchego, né? E como que gente pode fazer isso, né? E gente tem todos os instrumentos para acolher essa mãe que também é uma recém-nascida, né? O bebê, ele não existe sem a mãe, mas a mãe, ela só aprende a ser mãe com o bebê, né? Eles vão aprendendo numa dança sutil o ritmo de cada um, mas um ritmo junto, né? Então eu acho que falar de puerpério é super importante, porque a gente está pensando sobre o milagre da vida e, ao mesmo tempo, o sacrifício que é essa concepção, né? Esse nascimento dessa mãe, né? E todo nascimento tem sangue também, né? Tem lágrimas, tem prazer, né? É tudo ao mesmo tempo agora. E toda vez que, e eu acho isso muito interessante, toda vez que a gente está para dar um grande passo na nossa vida, a gente dá um passo para trás. Toda vez que a gente vai dar um mergulho, a gente regride, né? Dá um passo para trás. Então, as mães, quando elas acabaram de ter o bebê, elas estão regredidas. Elas não estão no melhor momento do eu adulto delas. Por isso que eu digo que eu olho com uma relativa solidariedade, porque eu penso, gente, eu queria tanto acertar, mas eu estava em obras, né? E eu acho que a gente sofre muito, porque há uma cobrança de uma mãe idealizada, sagrada, que não pode errar. E o erro também faz parte dessa dança, né? Desse descompasso. Com certeza. E aí, pensando em rede de apoio, qual seria o papel das pessoas que de fato querem apoiar? Essa semana eu até comentei aqui na TV, eu recebi uma mensagem de uma telespectadora que ficou no meu coração. Eu respondi para ela do meu jeito
com a minha pouca sabedoria, mas como mãe até, como mulher, como vó, mas eu queria ouvi-la. O que a gente deve fazer? Essa telespectadora disse para mim, puxa, eu queria poder ser rede de apoio, mas a minha nora disse que eu só vou poder visitá-la e visitar o bebê depois de 3 meses. E muitas vezes acontece, né? Por um pedido da própria mãe. Eu disse para ela oferecer, se ela quisesse mandar uma comida, um bolo, se quisesse que passasse para pegar roupa para lavar, né? Que eu acho que talvez seja o serviço nesse momento. Eu acho que não tem o jeito certo de ser. A gente também vai aprendendo, observando a dupla que está nascendo ali, né? Só que é importante ser cuidadoso e também não tomar para o pessoal, porque aquela mãe, ela também está tentando aprender a estar naquele papel. Então, não é contra a tia que não pode visitar. Às vezes, a mãe está precisando se preservar, assim, até por questões de saúde, porque está angustiada, porque está com medo. Mas é importante também se fazer presente, assim, como se fosse um ambiente em torno, né? Uma música ambiente que fica ali. Oi, tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Uma vez eu li um texto tão bonito da internet, eu não sei de quem era, que falava assim: enquanto todos estão olhando para o bebê na família, a mãe da mãe está olhando para a mãe. Eu não sei se é só a mãe, né? Eu acho que as mulheres, elas que passaram e que entendem a dor, a angústia, o desejo de acertar, a privação do sono, elas estão sempre aptas com esse radar do cuidado. Às vezes não, às vezes também estão naquele radar você tinha que fazer desse jeito. Você lê o livro tal, tarará, acho que tem que abaixar o volume dos dois lados, sabe? E ouvir a voz do bebê, né? Não deixar que esses volumes sejam altos o suficientes para impactar nessa relação, né? Que é uma relação que está inaugurando ali, né? Perfeito. Eu acho que as mães são mais solidárias, as que já viveram isso em relação à recém-mamãe. Mas eu acho que ainda é muito necessário esse tipo de assunto para que todas lembrem-se sempre disso, porque o bebê realmente ele é muito sedutor. A gente chega na casa de um neto, por exemplo, tudo que a gente quer, deixa eu pegar no colo. O Freud fala que chama Sua Majestade o bebê. Então, é verdade. Porque ele encanta de tal forma que todos ficam ali, né, completamente hipnotizados. Por isso que é bom lembrar que um bebê não existe sem a mãe, que atrás daquele bebê gracioso tem uma mulher que está se cobrando, que dormiu mal, que está com dor no bico do seio. Não é assim, né? Um milagre do nascimento de um bebê, ele vem repleto de barulhos e de ruídos e é importante estar ali, né? E Helena, infelizmente, algumas mulheres não têm apoio, aliás, algumas têm inclusive uma certa negligência e elas atravessam um período muito difícil e entram na depressão pós-parto, né? Não sei se ela já tem uma tendência a ter a depressão pós-parto ou não, ou se acontece com todas as mulheres. Como é que a gente lida com esse momento e quais são os primeiros sintomas de uma depressão pós-parto? Olha, uma certa tristeza faz parte e é importante, porque o papel de filha, né? Antes você era filha, agora você é a mãe, tem um luto, né, daquele lugar que você tinha, uma perda de independência, uma certa tristeza faz parte. Por isso, também não dá para adoecer a tristeza da mãe que acabou de ter bebê, né? Mas é importante também perceber se essa mãe está conseguindo se conectar com esse bebê. É aí que você consegue perceber se ela está conseguindo alcançar aquele bebê, né? É muito importante, aí nesse ponto, o parceiro, a parceira, a irmã, enfim, ter esse olhar para ver se a mãe está conseguindo, de fato, se fazer devotada. Essa é uma palavra que o Winnicott, que é um psicanalista inglês, que eu adoro, ele fala a mãe devotada, né? Que a mãe devotada, ela precisa ser suficientemente boa. Eu acho isso um alívio, sabe? Suficientemente, não precisa ser perfeita. É suficiente, você faz o possível com todo o seu amor, claro, mas com a sua suficiência. Porque hoje em dia, eu acho que
a gente também está numa sociedade muito idealizada, que tudo tem que ser perfeito. Você tem que ser a mãe que faz o biscoito, às vezes você não dá conta. E o Winnicott fala uma coisa muito interessante, que às vezes você pode ser uma mãe ambiente, que a mãe não é só aquela mulher que está ali dando cola, a mãe é também o papel higiênico que foi comprado, as flores que estão no vaso, né? A mãe ambiente, ela está ali como uma espécie de uma entidade. E no começo, esse ambiente são os outros. Aos poucos, a mãe vai se tornando o ambiente do bebê. Não sei se ficou claro, né? E eu acho isso muito bonito. No primeiro momento, a gente usa a rede para se apoiar, né? E no segundo momento, a gente se torna a rede, né? Por isso que eu acho muito interessante pensar na questão da quarentena, né, dos 40 dias, né, de resguardo. Tem um motivo daqueles 40 dias. Em várias culturas, os 40 dias são muito representativos, né, na religião católica, a quaresma. Por quê? Porque é um tempo de adaptação, né, pós-luto, os 40 dias. É um tempo de adaptação do ego. É muito bonito esse pensamento. Não é à toa que a mulher tem o resguardo dos 40 dias, porque ela está aprendendo a dançar, né? É verdade. Eu tenho aqui 2 mulheres. Vocês têm filhos? Tem filhos também? Não? Então, depois eu vou pedir para... Oi! Eu vou pedir para a produção entregar o microfone para a nossa artesã do dia, para ela também falar um pouquinho sobre essa fase. Que eu acho gostoso também ouvir um pouquinho, uma outra pessoa, ouvir uma outra voz, né, sobre essa fase, sobre o que viveu, sobre o que passou. Como é que foi para você o puerpério, Helena? Olha, eu tive uma situação de doença familiar que eu vivi ao mesmo tempo que o meu filho nasceu. Então, eu estava com o meu pai muito doente e quando chegou o Francisco, ele me puxou para a vida, né? Eu brinco que foi um oásis, porque todo o meu entorno, eu não sei se eu posso dizer assim, o meu ambiente era um ambiente muito difícil, porque quimioterapia, um câncer com metástase. Então, para mim, o entorno estava muito difícil e ele era meu sol, ele era minha majestade. Eu sofri as coisas do puerpério, mas o meu entorno era muito tenebroso. Então, para mim, agora, a Kiki já tinha uma cena que eu já era uma mãe pronta, não era uma mãe em obras. Então, foi diferente, porque eu estava mais de uma outra forma quando ela nasceu, né? O Francisco era o melhor do meu dia, né? Olha lá. Já quero ver a sua pergunta, o seu depoimento. Mas Janaína Cordeiro, que é a nossa artesã de hoje, ela já está com o microfone e ela tem... Quantos filhos você tem, Jan? Oi, Cláudia, eu tenho 2. 2 filhos. E aí, conta um pouquinho, essa fase para você foi tranquila, tirou de letra ou as dificuldades também apareceram? Sempre tem um pouco de dificuldade para lidar com coisa nova, né? Não, com criança não tive tanta dificuldade porque eu tinha irmãos, né? Eu sou mais velha, então eu já sabia lidar com criança, com bebê recém-nascido. Mas assim, para lidar com o meu corpo, o que foi difícil? Porque a gente entende assim, 45 dias depois do parto, a mulher se dedica ao filho exclusivamente, né? Porque toma toda a nossa vida, como bem já tem falado aqui. Mas o casamento tem que continuar. E aí, geralmente, fala assim, depois dos 45 dias você está ok. E eu senti que o meu corpo não estava ok. Então, foi um período aí, até uns 4 meses, para sentir que o meu corpo tinha voltado a ser mulher. Porque até então eu estava só mãe. Perfeito, boa colocação. Acontece isso muito frequentemente? Acontece e é verdade. Morou alguém dentro desse corpo. Não tem como... você nunca mais vai ser a mesma, né? Alguns aspectos seus voltam, mas tem um impacto. A gente vai ficando com marcas do nosso corpo. Só que a gente tem que brigar para
para voltar a se sentir mulher, né? Não é fácil, porque também é super importante para o feminino relembrar esse outro lado do feminino. Ao mesmo tempo, eu tenho questões, assim, quando eu vejo, assim, pessoas que tiveram filha, agora acho que estão num outro lugar, assim, estão se questionando, mas muito rapidamente mostrando a barriga sarada, eu acho um certo desserviço com as outras mulheres, porque não é fácil, né? E aí eu acho que talvez seja importante também naquele momento, nos primeiros meses, a gente entender que vai fazer parte, a gente não está olhando tanto para si mesmo, mas isso vai voltar, né? Mas o bebê precisa que no primeiro momento a gente esteja olhando para ele. Ele precisa disso. Eu me lembrei agora de uma fala da Carolzinha. Eu tô falando porque eu tenho certeza que ela não vai ligar. Que ela fala assim, Cláudia, eu vou voltar a ser eu. Eu falei, claro que vai, né? Você é você. É que a gente realmente fica muito mudada. O Ricardo, quando a gente teve o Gabriel, nosso primeiro filho, ele falava, Cláudia, tá estranho, é que eu tô te vendo assim como uma santa, sabe? Porque era aquela coisa, a mãe do meu filho. Então ele tava me vendo de um jeito muito diferente. É uma adaptação para todo mundo. Agora, claro que pra gente é muito grande. Até porque o nosso corpo vira um corpo materno, né? Um corpo de leite, não é verdade? É uma coisa. Aliás, você falou esse negócio das pessoas postarem, fazer esse serviço de barriga tanquinho depois que tem bebê, porque isso, gente, eu não sei como é que acontece, mas eu não dei conta. Eu também não dei até conta, hoje não. Porque não eu sei luto, como é que é isso. Mas tem uma outra coisa também que eu gosto muito de respeitar, apesar de eu ser super a favor do aleitamento materno, muito a favor, e amamentei meus filhos, respeitar essa coisa também do tipo, tenho visto muitas fotos de pessoas amamentando e tirando leite no outro seio. Não é toda mulher que consegue, e se não conseguiu, não tem tudo bem. Eu nunca recebi no meu consultório um paciente que se queixa de não ter sido amamentado. Mas eu já recebi muita gente que se queixa de não ter sido olhado. Se você está se comparando, pensando, você não está olhando para o teu nenê. Você tem que ver o que o teu nenê precisa. Se você, de que buraco que saiu, como é que foi o parto, essas coisas eu sinto que ficaram hipervalorizadas, quando na verdade o que você tem que olhar é que você está é uma vida que você está despertando, né? É o futuro, o Freud fala que é a sua imortalidade que está ali, porque seus genes, né, estão passando, né? Então, assim, é tão maravilhoso, essas preocupações, se você amamentou, de que jeito foi o parto, me parecem que estão mais a serviço de você dizer algo sobre a sua maternidade, do que, de fato, você está olhando para o teu nenê. Talvez por algum tempo a gente vai olhar, mas depois a gente vai voltar a ser a gente. Até porque, depois de um tempo, eles crescem e já não precisam mais da gente. Se tudo correr bem, né, como diz o Winnicott, se tudo correr bem, a boa mãe é aquela que se faz desnecessária, porque ela está dentro do bebê, da criança, né? Excelente. A boa mãe não é aquela que está ali o tempo todo. A gente vai se afastar. Primeiro a gente se aproxima, pum, se aproxima e depois aos poucos a gente vai se afastando. É muito lindo isso. Deixa voar. Deixa voar, mas é duro. Tônia também tem uma participação, pergunta. Lá. Ou conta, né? Na verdade, eu sou mãe de 2 pequenas. Eu queria saber, para a mãe que está lá esperando o bebê, que ela é filho de primeira viagem, ela é mãe de primeira viagem, ela deve buscar uma ajuda antes para saber lidar melhor com esse puerpério? Existem alternativas na rede pública para ela ter para ela se suporte preparar para a maternidade? Olha, primeiro que eu acho que a gente precisa confiar que dentro... Você começou o programa falando de confiança, né? E eu acho que a gente precisa confiar que essa capacidade vai vir, né? A rede pública tem bastante espaço, que depois eu posso até mandar pelo Instagram, para atender pessoas que estão com dificuldades na maternagem, mas é muito importante também ter
essa rede de apoio com a gente mesmo. Tudo indica, a natureza, o meu obstetra falava uma coisa muito boa, a natureza quer que dê tudo certo. A natureza espera que você vai dar conta, porque assim tem sido a humanidade. Isso me tranquilizava. Não, e assim, minha mãe fala, nasce um bebê, nasce uma mãe. Nasce uma mãe. E nasce, né? Você deve ter sentido o que eu senti, que a Helena sentiu. Eu me lembro quando sai o bebê, entra, parece que um feixe de amor dentro do coração que invade, que você fala, como que eu posso amar tanto assim, né? Às vezes não é na hora, às vezes demora um pouco, mas esse amor vem, né? Tem muitas mulheres que falam, não, na hora eu não senti, porque acho que na hora, às vezes, tem gente que fica tomado pelo trauma, porque é um rasgo mesmo. Também tem isso, sentia, né? assim, eu sentia um sol entrando assim em mim, era uma luz, eu dei a luz, eu ficava à noite tentando processar no hospital, nossa, o que aconteceu comigo? Meu Deus, ele é assim. E aí ele vinha e eu ficava, parecia que eu estava num sonho, assim, sabe? Um sonho bom, mas um sonho também assustador. É muito louco. Agora, com relação a livros e aprendizado, eu tenho questões assim com isso, porque às vezes a gente fica tão ocupada em tentar aprender que a gente se distancia da experiência. Ninguém vai conhecer mais o seu bebê do que você. Você vai aprender a decifrar se o choro dele é fome, se ele está com manha, se ele quer colo. Porque a mãe, ninguém conhece melhor o bebê do que a mãe. E eu acho isso lindo, sabe? A gente tem essa capacidade, a gente só precisa confiar. E confiar também nas nossas experiências. Perfeito. Né? De aprendizado. Pensar aqui só mais uma coisinha. Talvez você esteja assistindo o programa agora e aí eu lembrei disso e me solidarizo com você também, que está tentando a maternidade e não está conseguindo. Ou você que decidiu não ser mãe. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? E para você que está tentando, continue tentando, né? É isso. E vamos lá. Aqui, olha, as perguntas. Vamos para elas. Deixa já abrir esse vídeo. Joana, como lidar com a frustração de não ter uma rede de apoio que se esperava? Como lidar com a frustração de não ter uma rede de apoio como se esperava? Eu acho que a gente tem que sempre tomar cuidado com as idealizações. São sempre muito perigosas, porque nos cegam. Às vezes a gente espera uma coisa do mundo que a gente espera, mas às vezes o mundo não está dando conta de dar. E a primeira lição que a gente tem que aprender a passar para o nosso filho é que vão haver frustrações, porque a gente está vivo. É verdade. E aí, eu não sei, Helena, se você concorda, mas talvez, Joana, você possa conseguir uma rede de apoio de um lugar onde você nem imagina. Sim. Talvez é uma vizinha. Eu tive o Gabriel, a Carolina também, mas o Gabriel era muito menina, tinha 22 anos, sozinha aqui em São Paulo. Minha mãe trabalhava muito na época, ela ficou uma semana comigo e depois ela foi embora, mas ainda precisava muito de apoio. Eu não sabia nada, eu me senti muito sozinha e eu tive apoio de quem eu menos esperava, de uma vizinha, né? Que eu fiz amizade naquele mesmo dia no elevador. Então, a gente também abre espaço, né? Sim, e também pedir ajuda. Pedir ajuda. A gente tem que saber pedir ajuda, não é vergonha nenhuma. Hoje eu não estou dando conta, quero dormir, dar uma madeira para mim. Gente, pedir ajuda é um alívio. Para o ônibus que eu quero descer, eu quero que alguém... A gente pede ajuda. Eu ainda confio no ser humano, na bondade, assim. Eu acho que as pessoas se dispõem se você pedir socorro. Peça. É por isso que eu trabalho com isso. Maravilhosa. Josefa, minha prima teve depressão pós-parto. Tento ajudar, mas não sei direito como. O que eu posso fazer para ajudar? Perguntar se ela precisa de ajuda. Dizer para ela que você está angustiada. Que você está disposta. Às vezes a pessoa precisa saber que tem alguém disponível. A própria disponibilidade já é uma ajuda. Olha que lindo! Olha uma pessoa se dispor a fazer uma pergunta dessa no programa. Olha que prova de amor. E como é que a gente identifica a depressão pós-parto? Eu acho que a gente tem que ficar atento se essa mãe está conseguindo se conectar com o nenê ou não. E como é que a própria mãe identifica Às se ela vezes, está tendo aquele período que chama baby blues ou é depressão pós-parto mesmo? Eu acho que nesse sentido é sempre importante alguém estar observando, porque a mãe muitas vezes não está dando conta de se diferenciar ali. Okay.
A Clê diz assim, minha filha tem um bebê que nasceu sem o palato. Hoje, ela tem 1 aninho e 1 mês. Até hoje, eu e a sogra dela nos revezamos para ajudá-la a cuidar do bebê, que tem facilidade de engasgar. O que mais precisamos fazer para ajudá-la mais nessa fase? Eu acho que eu conversaria. Perguntaria. Como ela está se sentindo, se ela está angustiada, se ela quer conversar, né? E mostraria para essa mãe que beleza que é ter uma sogra e uma mãe que estão se ajudando, né? Como que é uma riqueza, né? É uma riqueza. É o que importa nessa vida. Próxima pergunta. Obrigada, Clê, pela sua contribuição. Ih, deu tilt aqui. Ficou tudo preto. Deu tilt. Tudo bem, tá tudo certo. Bom, eu acho que a gente pode continuar aqui mesmo sem as perguntas. Eu acho que esse assunto a gente levantou por conta de casos, inclusive, que a gente vê de pessoas que não identificaram a depressão pós-parto e chegaram num momento muito obscuro. Uma puérpere, ela pode fazer um tratamento para depressão? Pode. Como é que é? Esse tratamento remédio, pode envolver remédio? Tem remédio. Inclusive o médico também, em geral, costuma estar atento, né? O pediatra, né? Eles estão sempre, assim, teoricamente, a gente espera, né, que eles estarão atentos. Sim, e se não tiver, você que vai ao plano de saúde e fala, olha, eu não tô bem, sentindo, não tô bem, eu E preciso. tudo bem não tá bem, gente, tudo bem não tá bem. Não é Faz parte. E também não é pra se culpar, né? Não. E também não é pra culpar a esposa, porque tem marido que fala assim, como você tá chorando? A gente teve um bebê lindo, ele é saudável. Eu me lembro bem disso. E eu falava, mas eu tô triste. Mas você tá triste por quê? Eu não sei. Mas passa, né? No meu caso foi o baby blues que dura o quê? Uns 2 dias, 1 noite e meia. Mas é uma sensação muito esquisita. E se a gente não tem o apoio para entender, tá bom, faz parte, a gente se sente tão culpada, né? É muito esquisito. A Marisa diz assim, minha sogra e minha mãe não param de se meter no modo como cuido do meu bebê. Mas como parar esse comportamento sem ferir a minha sogra? Olha, eu acho que nessa hora você tem direito de dizer eu estou fazendo o melhor que eu posso. Perfeito. Assim, eu estou dando o melhor de mim. É que nesses momentos também fica um monte de coisas intrincadas, né? O jeito certo, o meu jeito é o jeito certo. Às vezes a pessoa acha que o jeito dela é o jeito certo. Porque é o jeito que ela soube fazer, ela está tentando dar o melhor dela. Às vezes eu estou palpitando na sua vida, do seu bebê, mas não é porque eu estou me metendo. Às vezes eu só estou querendo te ajudar, eu estou tentando tirar uma flor do meu coração, entendeu? Lembrando de quando era meu filho, né? Sei lá, na minha época tinha um negócio que você enrolava o bebê assim, falava para fazer charutinho. Aí tinha gente que falava, não, faz charutinho, faz charutinho. Você vai percebendo, né, com o seu bebê. Quem vai te dizer se você está fazendo a coisa certa é o sorriso do seu bebê, eu acho. É isso. Eu acho que, e essa coisa de ferir o outro, né, que é uma preocupação muito grande. Eu posso falar como sogra, assim, em alguns momentos, tanto o Gabriel quanto a Carolina tiveram que me pontuar, mãe, deixa que a gente vai fazer do nosso jeito. E eu, como uma mulher adulta e madura, tenho que entender também, tipo, é verdade, agora é a vez deles, eu tive a minha vez, né? Sim. Mas aí eu não sei, deve conversar e falar depois, explicar, ou nem precisa e a gente tem que trabalhar essa nossa expectativa de querer ser querido. Depende da condição da sogra, aí ela que vai saber se a sogra aguenta ou não aguenta. Assim. Muito não bom. tem receita de bolo. Ai, meu Deus, tenho aí mais 3 minutinhos de pauta, eu queria deixar esse tempo para você, dar um recado, se tem tantas palavras lindas. Olha, eu vim para cá pensando que a gente tem que prestar muita atenção nessa mãe desse bebê, porque quando a gente olha para alguém que está nesse momento da vida, a gente está cuidando do futuro, né? Falar sobre o puerpério, a gente está olhando para uma geração que está vindo, né? Porque eu quero dizer que muitos problemas de saúde mental podem vir com dificuldades da relação de mãe e bebê, então é muito importante
que esse tema seja falado, que as pessoas troquem experiências, que não tenham medo, né, de falar sobre medo, de falar sobre angústia, de compartilhar. Eu gosto da ideia de compartilhar como sendo uma maneira de nutrir essa rede de apoio, né? As mulheres, os homens também, claro, estão aprendendo cada vez mais, mas as mulheres sabem se oferecer muito bem umas para as outras, né? Então, eu acho muito importante, assim, falar, discutir, pensar e repensar essa idealização do materno. O materno não é só sagrado, também é difícil. A mulher que teve bebê também quer voltar a sair, quer voltar a ir ao cinema, né? Então, assim, tem um monte de coisas ali que estão envolvidas que precisam sim ser faladas. Aquilo que não é dito é muito mais custoso, psiquicamente falando, do que o que é dividido. Perfeito. Helena Diciero, ela tá no Instagram, Instantes de Dentro. Lindo o Instagram. Aliás, o livro da Helena é lindo. Ainda tem à venda? Tem. Conta pra turma. Na Livraria da Vila. Da Lorena e online. Tem que botar lá no Amazon. Instantes de Dentro. Instantes de Dentro. Você entra lá, Instantes de Dentro, pode pedir o seu, que eu tenho certeza que você vai amar. Gosta de a livraria? Então vai lá na Livraria da Vila, também pode. Mas se quiser comprar online, tá fácil. Instantes Vou ficar de contente. Dentro. E você, não, quem vai ler é que vai ficar contente, porque o livro é lindo mesmo, tá? Helena, muito obrigada mais uma vez. Muito querida, adorei te ver. Te receber. E até a próxima. Até a próxima, viu? querida.